A igreja está em perigo e você precisa saber o motivo. O diabo encontrou uma maneira sutil de se infiltrar em nossos louvores e poucas pessoas estão percebendo. Aquelas músicas que deveriam nos levar para mais perto de Deus e exaltar o seu santo nome estão sendo distorcidas e eu quero te mostrar o quanto isso pode prejudicar a sua vida espiritual. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o fenômeno da música gospel que surgiu como algo bom, mas que aos poucos começou a ser usado pelo inimigo para desviar o foco da nossa adoração. E eu também vou te apresentar uma lista com 4 tipos de louvores que infelizmente podem nos afastar de Deus. Eu vou te provar porque eles estão errados e você vai ficar impressionado. Eu sou o pastor Antônio Júnior e antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação, pois eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, tá bom? Agora sim, vamos lá. Há poucos anos atrás, os louvores nas igrejas eram um momento voltado exclusivamente para a adoração e exaltação de Deus. Nós cantávamos que a terra e os céus glorificavam o teu santo nome, e que Ele era o único digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Além disso, nós também usávamos aquele tempo nos cultos para declarar a nossa dependência do Pai, cantando que não éramos nada sem Ele e que precisávamos da sua misericórdia para conseguir viver neste mundo injusto e cruel. Mas de um tempo para cá, com o crescimento da música gospel e o surgimento de vários cantores, muitas músicas passaram a ser escritas não para engrandecer a Deus, mas para agradar as pessoas. Isso porque as canções deixaram de ser feitas para o Senhor e passaram a atender um mercado e, como qualquer mercadoria, precisa agradar ao cliente para vender. E como se satisfaz alguém? Falando ou fazendo o que ela quer. É exatamente isso que boa parte das músicas gospel faz. Por isso, a partir de agora, eu vou te mostrar 4 tipos de louvores que são tocados nas igrejas hoje em dia, mas que não atraem a glória de Deus, apenas mexem com as nossas emoções. O primeiro tipo de louvor, que distorce a verdade bíblica. Muitas músicas de hoje trazem ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus e com isso acabam levando as pessoas ao engano e à frustração. Antigamente, os louvores eram recheados de versículos e passagens bíblicas que serviam para nos ensinar e nos consolar com as promessas de Deus. Mas quando um louvor não está alinhado com as Escrituras, nós deixamos de sentir a presença do Espírito Santo e a mudança do coração não acontece, pois ele só age de acordo com a palavra. O segundo tipo de louvor, que usa linguagem desrespeitosa. Olha, hoje em dia eu tenho visto uma linguagem que parece inadequada para adorar a Deus. É claro que o Senhor vê o nosso coração e as palavras têm pouca importância se o nosso coração e a motivação estão corretos. No entanto, eu quero destacar que algumas músicas tratam Deus como se Ele fosse qualquer um, quando na verdade Ele é o nosso Senhor e Ele merece respeito e reverência. Existem músicas, por exemplo, que parecem ser declarações de amor de um rapaz para uma mulher e não para o Criador, o Deus que criou os céus e a terra. Essas músicas soam mais como canções românticas do que como músicas de adoração. Irmãos, isso é muito preocupante porque não leva o ser humano ao arrependimento, ao quebrantamento e à verdadeira adoração. Eu sei que muitos pastores hoje em dia estão tentando atrair novos membros e querem encher a igreja a qualquer custo, mesmo que isso signifique perder a essência da santidade de Deus. Eles usam frases prontas como Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, para mostrar que Deus aceita qualquer pessoa do jeito que ela é. No entanto, esses líderes precisam entender que as pessoas é que devem se adequar a Deus e não Deus a elas. Deus é santo e nós precisamos lembrar disso até na hora de cantar louvores, como diz o Salmo 96, o versículo 9, que diz que todos os habitantes da terra devem tremer diante dele, diante do esplendor da sua santidade. Amém? O terceiro tipo de louvor, que exalta as emoções mais do que a palavra. Existem muitos louvores que nos fazem querer chorar, tocando profundamente a nossa alma. Isso ocorre porque os músicos utilizam certas notas musicais que geram uma emoção forte em nós. Embora a emoção faça parte da nossa adoração, ela não deve ser o foco principal. Eu mesmo já chorei muito na presença de Deus ao ouvir certos louvores, mas eu também aprendi que eu devo adorar a Deus com a plena consciência, me entregando a Ele de coração e não apenas recitando palavras repetidas. Afinal, de que adianta repetir palavras e frases sem entender o seu verdadeiro significado?
Algumas músicas mexem tanto conosco que chegamos a acreditar que estamos sentindo a presença do Espírito Santo, quando na verdade nós apenas estamos experimentando novas sensações e emoções. Por isso é fundamental refletir sobre o que nós estamos cantando, avaliar se isso realmente nos aproxima de Deus e se isso está trazendo glória e honra ao seu nome. Amém? E o quarto tipo de louvor é aquele que foca no ego humano. Essas músicas são centradas no eu e nas conquistas pessoais, em vez de glorificar a Deus. Elas enfatizam o que Deus pode fazer por nós, como se Ele fosse um gênio da lâmpada mágica para realizar os nossos desejos. Muitas letras dizem: eu sou campeão, eu sou vencedor, nada pode me parar, eu vou dar a volta por cima e por aí vai. E por mais que essas palavras sejam motivacionais, se nós não tomarmos cuidado, elas podem tirar o nosso foco de Deus ao enfatizar a nossa capacidade humana. Eu não estou dizendo que seja pecado cantá-las, mas o que eu quero mostrar é que, sem perceber, nós estamos ouvindo músicas que inflam o nosso ego como se nós fôssemos o centro do coração de Jesus. Além disso, podemos achar que Deus tem que atender os nossos pedidos e fazer tudo dar certo. Mas de acordo com a Bíblia, ainda que nada dê certo em nossas vidas, nós devemos nos alegrar no Senhor. E essa é a ideia que deveria ser transmitida nos louvores. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, entregou uma profecia sobre isso. Ele escreveu que haveria um tempo em que as pessoas não suportariam mais ouvir os ensinamentos corretos. Em vez disso, elas buscariam líderes e falsos mestres que diriam apenas o que elas queriam ouvir. E na época que ele escreveu isso, a igreja também passava por uma crise muito parecida com a que estamos vivendo hoje na questão dos louvores. Ela estava crescendo de forma muito rápida, só que a chegada de novos convertidos, que vinham de culturas e religiões diferentes, estava contaminando a pureza do Evangelho. Por isso nós não podemos cair nesse erro querendo agradar o ser humano e usando Deus como meio para alcançar nossos objetivos, ambições ou para nos fazer sentir bem. Devemos adorá-lo por quem Ele é. Amém? E para encerrar, eu quero aconselhar você que é líder do Ministério de Louvor ou participa da liderança da sua igreja. Tenha sabedoria e discernimento ao escolher as músicas para adorar a Deus. Procure selecionar músicas que exaltem a santidade do Senhor, a sua grandeza e que estejam alinhadas com a Bíblia. Além disso, evite compartilhar louvores que tenham uma mensagem muito poética, mas que as palavras não consigam transmitir claramente o significado. Antigamente, os louvores tinham letras tão simples, mas que tocavam profundamente a nossa alma, não é verdade? Isso porque eu acredito que Deus age na simplicidade, na pureza de coração, então procure trazer músicas que toda a congregação consiga cantar e principalmente entender o significado das palavras, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender que o inimigo de nossas almas, Satanás, ele deseja sutilmente se infiltrar em nossos cultos para nos distanciar da presença de Deus, transformando esse tempo precioso de louvor em um momento de distração, gerando apenas emoções na alma, mas não tocando o nosso espírito. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.